nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, começando mais um programa Luz da Fé, nesse mês de maio, nesse mês de Maria. E por falar em Maria, por falar em Nossa Senhora que é mãe, né? Teve o Dia das Mães agora recentemente. Espero que você, como um bom filho, uma boa filha, tenha dado um presente, tenha feito um gesto de carinho para a sua mamãe. Se você não fez ainda para a sua mãe um gesto de carinho, um puxão de orelha em você, mas ainda dá tempo. Nesse mês de maio você pode dar um lindo presente para sua mãe. Ainda dá tempo. Olha que camiseta linda e maravilhosa do Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, na Cova da Iria. Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela aparece aos 3 pastorinhos e dá uma mensagem aos pastorinhos e dá uma mensagem ao mundo inteiro. E que mensagem é essa? Oração, conversão, penitência, volta para Deus. Queremos nos unir à Nossa Senhora, a nossa mãe, nesse mês de maio. Queremos rezar pelas nossas mamães. Nesse mês de maio, quero aqui, eu, de forma muito especial, rezo pela alma da minha mãe, a Dona Sula, que está lá na eternidade, está junto de Nossa Senhora no céu. Tenho plena certeza disso. Uma saudade muito grande da minha mãe. E nesse mês de maio, mais ainda rezo pela alma dela e peço para minha mamãe lá no céu que ela interceda por mim, por toda a nossa família. Você que já perdeu sua mãe pode e deve fazer o mesmo, tá bom? Também, gente, eu quero dizer para vocês, eu não quero ser repetitivo, tá bom? Eu não quero ser repetitivo, mas eu preciso fazer mais uma vez essa pergunta para você. Você já está inscrito no nosso canal? Se você não está, por favor, o que você está esperando? Inscreva-se no Canção Nova Oficial, tá bom? Então hoje 2 iniciativas. Uma, adquirir o produto de evangelização no loja.cançãonova.com e aí você vai estar ajudando a Canção Nova a continuar evangelizando. E a segunda iniciativa, inscrever-se no nosso canal. Ah, Alexandre, eu já estou inscrito no canal. Parabéns para você. Uma salva de palmas para você. Agora divulga aí o Canção Nova Oficial, tá bom? Fala pra comadre, fala pro compadre, fala pro sobrinho, fala pra todo mundo. Olha, você já se inscreveu no Canção Nova Oficial? Não? O que você está esperando? Então divulga aí, ajude para que nós chegarmos a 1,5 milhão. Primeiro 1,5 milhão, depois 2 milhões, tá bom? Deus abençoe você. Bom, estamos agora no número 1200 do Catecismo da Igreja Católica, o artigo 2 que vai falar sobre a diversidade litúrgica e unidade do mistério. Do 1200 até o 1206 vai falar sobre essas tradições litúrgicas, a catolicidade da igreja, a nossa igreja que é universal, é a verdadeira igreja universal, né? E vai falar também sobre a questão da liturgia e das culturas. Resumindo aqui, o que quer dizer esse artigo 2? Ele vai falar a respeito das diversas tradições litúrgicas. E diz aqui no 1202, as diversas tradições litúrgicas surgiram justamente em razão da missão da igreja, que é católica, é para atingir a todos os povos, todas as nações. As igrejas de uma mesma área geográfica e cultural acabaram celebrando o mistério de Cristo com expressões particulares, tipificadas culturalmente na tradição do depósito da fé, no simbolismo litúrgico, na organização da comunhão fraterna, na compreensão teológica dos mistérios e nos tipos de santidade. E aí o catecismo vai dizer, a igreja ela é católica, pode integrar em sua unidade, purificando-as todas as verdadeiras riquezas das culturas. E aqui no 1203 vem uma nota muito importante, presta atenção. As tradições litúrgicas ou ritos atualmente em uso na igreja são o rito latino, principalmente o rito romano, mas também os ritos de certas igrejas locais, como o rito ambrosiano ou de certas ordens religiosas, e os ritos bizantinos, alexandrino ou copta, siríaco, armênio, maronita e caldeu. Esse maronita você já ouviu falar, né? Aqui na Canção Nova, na TV Canção Nova, transmitimos assim a missa, né, maronita, né? Nos domingos tem essa transmissão da missa maronita, né? Temos um carinho muito grande e é um dos ritos litúrgicos. É um dos ritos, é uma tradição litúrgica, a tradição maronita, além dessas outras que eu já citei. E aí vai falar que, obedecendo fielmente a tradição, o Sacrosanto Concílio declara que a Santa Mãe Igreja considera como iguais, em direito e em dignidade, todos os ritos legitimamente reconhecidos e que no futuro quer conservá-los e favorecê-los de todas as formas. E aí um pouquinho mais para frente, o Catecismo vai dizer que na liturgia, sobretudo na liturgia dos sacramentos, presta muita atenção, existe uma parte imutável, ou seja, que não muda. E por que não muda, Alexandre?
O catecismo explica, porque essa parte que não muda, ela é por ser de instituição divina. Foi o próprio Deus que instituiu, então não pode mudar. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criatura humana pode mudar aquilo que Deus instituiu, da qual a igreja é guardiã. Mas também existem partes suscetíveis de mudança, que a igreja, tem o poder e algumas vezes até o dever de adaptar as culturas dos povos recentemente evangelizados. O padre Ademir, aqui da comunidade Canção Nova, o missionário da comunidade Canção Nova, ele teve um tempo que ele morou numa missão nossa lá em Moçambique, na África. E quando ele retornou ao Brasil, eu conversando com ele, ele contando as experiências dele lá de evangelização em Moçambique, ele contou algo muito interessante. Ele disse que nas missas que ele celebrava, as missas duravam 2, 3 horas, porque o povo africano canta muito, dança muito, é um povo muito alegre, e as missas tinham muitos cantos. E ele contava que na hora do ofertório, veja, na missa nossa aqui da nossa paróquia, aqui no Brasil, quando tem um momento do ofertório, leva-se lá, na fila, o pessoal leva lá às vezes o cacho de uva, um pão, na cesta assim, leva lá bonito no altar. Lá na África, o padre Ademir contava que o pessoal levava galinha, levava bezerro, levava bicho, e às vezes davam de presente para o sacerdote, porque ele está ali em persona Christi, é o próprio Cristo que está ali. Então, como um gesto de homenagem, de amor, eles davam um animal, um bicho ali. Então, um animal dava para o padre. O padre ficava todo sem graça, entregava para o ajudante, mas era cultura. Veja, era algo que mudava. Mas veja, na hora da consagração, quando o sacerdote ergue a hóstia, ergue o cálice, e a hóstia se torna o corpo de Cristo, o cálice se torna o cálice do sangue de Cristo, aquele momento não muda, é de instituição divina. A elevação, o momento da consagração, lá na África é o mesmo daqui no Brasil. Não pode mudar. Não se inverte a primeiro, vamos elevar o cálice e depois a hóstia. Primeiro vamos consagrar o sangue e depois o corpo. Não, primeiro é o corpo, depois é o sangue. É instituição divina, porque Jesus fez isso. Você está entendendo? Então tem uma parte da missa que não muda. Não pode, ninguém pode mudar. E existe outra parte que pode mudar, porque é conforme a cultura, como por exemplo no ofertório. Como eu acabei de te dar o exemplo que acontecia lá em Moçambique, que o padre Ademir contou para nós, e aqui comparando com o Brasil. E não era um desrespeito de forma alguma, é algo cultural. E eles viveram muito bem a missa dentro do rito romano, dentro do rito latino, com toda a sequência litúrgica, porque o padre que estava celebrando, o padre brasileiro, estava ali e seguiu todo o rito. E a missa era linda e maravilhosa, presença de Jesus. Agora também o catecismo vai dizer assim, no 1206, e aí fica o alerta. A diversidade litúrgica pode ser fonte de enriquecimento, mas pode também provocar tensões, incompreensões recíprocas e até mesmo cismas. Neste campo é claro que a diversidade não deve prejudicar a unidade. Esta unidade não pode exprimir-se senão na fidelidade à fé comum, aos sinais sacramentais que a Igreja recebeu de Cristo e à comunhão hierárquica. A adaptação às culturas requer uma conversão do coração e, se necessário, a ruptura com hábitos ancestrais incompatíveis com a fé católica. Então, o que o catecismo está dizendo aqui para nós? Tomemos cuidado. Não podemos confundir a liturgia, que precisa também ter esse olhar para a cultura daquela região, confundir isso com sincretismo religioso. Existem alguns abusos litúrgicos, existem alguns desvios litúrgicos que precisam, e a Igreja deixa isso muito claro, não podem acontecer. Não podemos fazer, assim como não podemos fazer da missa, do altar, um palanque para momentos políticos, também não podemos fazer da santa celebração eucarística um momento em que é para servir tal classe, tal raça, favorecer tal espécie, tal tipo de pessoas que estão ali reunidas, e vamos mudar então a liturgia para favorecer, para se lutar contra o preconceito A, B, C ou D. Não, gente. A liturgia, a sã doutrina é uma só. A esse respeito, Paulo Apóstolo vai deixar isso muito claro. Ele vai deixar muito claro lá em Gálatas capítulo 1, e aí eu já quero ir encerrando, dizendo o seguinte, ele vai dizer, pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja ele excluído, anátema, Seja ele excluído. Veja, não pode se ensinar algo diferente do que nos ensina a sã doutrina. Se você perceber que tem algum lugar aí que está ensinando algo diferente daquilo que é a sã doutrina da nossa igreja, não aceite, não acolha. Pelo contrário, é preciso a gente combater, e combater com veemência, porque não é de Deus.
Estou falando bem claro, com muito amor, com muito carinho, mas dizendo, não é de Deus. Não podemos confundir a cultura, a necessidade da igreja imergir na cultura com sincretismo religioso. Você está entendendo, né? Então tomemos cuidado, fica aí o sinal de alerta para cada um de nós. A nossa igreja é linda, a nossa liturgia é linda e o catecismo vem nos ensinar isso. A beleza da liturgia que vai se adaptando às nações, às culturas, mas tendo muito cuidado para não se tornar o sincretismo. Não é a liturgia que tem que se dobrar à cultura. Não, pelo contrário, não é isso. Mas a liturgia ela é uma só. A cultura, ela vai entrando nessa liturgia, mas respeitando a liturgia, sem querer mudar a sã doutrina da igreja, que é uma só. Pense nisso. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.